Olá, sétimos anos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o mercantilismo. O que foi o mercantilismo, né? Então veja, foi um sistema econômico que vigorou entre o século XV e XVIII a partir do momento que se formaram as monarquias nacionais, os estados nacionais modernos, né? Então veja, entre o século XV e XVIII as monarquias absolutistas europeias adotaram então um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde veio a ser conhecido como mercantilismo, né? E que tinha características bem próprias, tá? Então veja, as características do mercantilismo eram o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, né, ouro e prata, o protecionismo, aumento de impostos dos produtos que vinham de fora. Então a forma de proteger era aumentar os impostos dos produtos que seriam importados, diminuir os impostos dos produtos que eram produzidos dentro daquela monarquia. Isso fortaleceria o mercado interno e a produção interna, tá? E o pacto colonial. As colônias então deveriam comercializar exclusivamente com as suas metrópoles. Então o Brasil colonial só podia vender os seus produtos para os portugueses. E lá então, em Portugal, os portugueses poderiam vender para outros países com quem eles tivessem acordos diplomáticos. Mas aqui no Brasil, na colônia, não poderia nem aportar navios com outras bandeiras. Então esse era o pacto colonial. E dessa forma, obviamente, que as metrópoles garantiam lucro para eles, né? Então veja, a balança comercial favorável. Então, na medida em que tu exporta mais do que importa, tu vai garantir uma balança comercial favorável. E essa era o intuito e a busca das monarquias naquele período, né? O quê? Preciso vender mais do que comprar. Então eu preciso estimular a produção interna para que eu possa vender para outros países, para outras monarquias, né, e comprar o mínimo possível, tá? E dessa forma teria então, hoje vocês veem isso no jornal como superávit, vendeu mais do que comprou, déficit, comprou mais do que vendeu, tá? Superávit, então, a balança comercial favorável, ok? Veja, aí nós vamos ter os tipos de mercantilismo, né? As características específicas de cada monarquia. Na Espanha prevaleceu o metalismo. Por quê? Porque as colônias aqui na América, elas eram ricas em metais preciosos. Então, logo a Espanha tirava esses metais daqui e levava para sua metrópole. Dessa forma, ela foi acumulando, né, metais preciosos e enriquecendo, tá? E aqui na França e na Inglaterra vai predominar o protecionismo. Então, o incentivo à produção interna, né, o estímulo às manufaturas e a exportação, protegendo através do aumento de impostos dos produtos de fora. A França se especializou em artigos de luxo, né, e a Inglaterra vai incentivar lá no início, já com os cercamentos, as manufaturas nacionais inglesas, ok? E aqui em Portugal, né, vai ter o pacto colonial, né? E houve um período aqui no período do Marquês de Pombal, no século XVIII, que ele incentivou as manufaturas, mas o mercantilismo português vai ter uma característica específica do pacto colonial, né? E veja, quais foram os desdobramentos do mercantilismo? Então, a partir do mercantilismo é que vai se criar as bases para que aconteça a Revolução Industrial, a partir do enriquecimento das monarquias e a ascensão, então, da burguesia. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.